Márcio Eduardo, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui mais uma vez para a realização do programa Espiritismo em Foco. Esse programa que permite a participação dos nossos ouvintes. Então, nós solicitamos que todos fiquem atentos para que postem também perguntas, contribuições doutrinárias, para que possamos enriquecer este momento tão especial. Queremos mandar um abraço para todos os alagoanos, os brasileiros e todos que estão também no exterior, neste momento, nos escutando, porque a internet não tem fronteiras. E graças a Deus, fui presenteada, e a rádio também, e é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de trabalhar com Neuza Amélia, Neuzinha querida do coração. Deus me mandou esse presente depois da partida do nosso amigo querido Divanildo Pedro, que com certeza deve estar nos assistindo neste momento, no plano espiritual, nos ajudando, nos estimulando a prosseguir com muita dedicação nesse trabalho. E estamos também aqui hoje com uma convidada especial que veio pela primeira vez a nosso estúdio aqui, que é a Rilvane de Carvalho Duarte, fonoaudióloga, membro da Associação Médica Espírita de Alagoas e da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Então, nosso estúdio está hoje aqui muito iluminado, graças a Deus, com a presença dessas pessoas, sem falar o nosso querido diretor aí, que está no comando de sempre. Sem ele, a rádio não funcionaria, não é, Neuzinha? Então, é isso. Boa noite a todos. Vamos passar aqui para a nossa irmã Neuzinha cumprimentar a vocês também. Boa noite, Márcio. Boa noite, Olga. Boa noite, Rilvane. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, ouvintes de Alagoas, ouvintes do mundo. Um abraço especial para os meus amigos de Barra Mansa que estão ligados, sintonizados conosco neste momento. Que o nosso programa seja de muita paz e de muita luz para todos. Com certeza. Boa noite, Rilvane. Muito obrigada por você disponibilizar seu tempo, seu carinho, para dialogar aqui com nossos ouvintes sobre esse tema tão importante de hoje. Boa noite, querida Olga, querido Márcio, querida Neuza. E boa noite, queridos irmãos, ouvintes neste momento. A alegria é toda minha. Eu que tenho muita gratidão por estar aqui nesse momento. Pois é, então, como sempre, nós fazemos a abertura do nosso programa, realizando uma prece para que todos possam, junto conosco, sintonizar com o Mestre Maior, com o nosso Pai. E é muito importante essa corrente a favor da paz do mundo inteiro. E vamos pedir a nossa irmã Neuzinha para realizar a prece de abertura do programa. Jesus, amigo, mais uma vez, aqui estamos reunidos, rogando o teu coração generoso que nos ampare, que nos abençoe, que abençoe o nosso programa, tornando-o mais um ponto de luz para todos que conosco se conectam. Inspire a convidada da noite, que conduzirá os nossos pensamentos. Que a espiritualidade amiga, coordenadora deste trabalho, nos auxilie em nossas lutas diárias, no sentido de não permitirmos que o desânimo esteja presente em nossas almas. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Viana de Carvalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar mais um momento de estudos e reflexões. Que Jesus
seja a nossa inspiração sempre, e Kardec, à luz dos nossos raciocínios, para que possamos compreender a beleza dos ensinamentos da doutrina espírita. Graças a Deus. Assim seja. Bom, queridos irmãos, antes de darmos início aos debates de hoje, nós queríamos mais uma vez lembrar do 5º Congresso Espírita Alagoano, com o tema central Sermão do Monte, a ser realizado no dia 5, 6 e 7 de julho deste ano, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. As inscrições estão abertas e à vista custa 120 e 150 parcelado. Garanta já a sua vaga no número 3022-0325. Não percam. Teremos como debatedores, como palestrante, Ana Tereza, Rossano Klinge, Jorge Godinho, Frederico Menezes, Arthur Valadares, Calci Roriz. Bom, está aí a dica para vocês, não percam, porque o Congresso, além de trazer os conhecimentos para todos nós, nos enriquecendo com as experiências de cada palestrante, eles também nos oportunizam a conviver num ambiente de pacificação, de bem-estar, de harmonia, que nós sabemos que a espiritualidade prepara esse espaço para receber todos a assistência necessária. Bom, e hoje o tema que nos foi indicado pela nossa palestrante Rilvane é a pessoa com deficiência na ótica da espiritualidade. Então vamos ficar bem atentos, porque qualquer dúvida nós podemos aproveitar a oportunidade de perguntar para a nossa irmã que está aqui se dedicando a nos atender nas nossas necessidades. Então fique à vontade. Obrigada. Que o Mestre Jesus nos ilumine a todos nesse momento, nos intuindo e permitindo que possamos aprender os seus ensinamentos. Assim seja. O tema que eu trouxe é a pessoa com deficiência na ótica da espiritualidade. Como eu sou profissional de saúde, ainda na época da faculdade, me deparei, no período de estágio, com uma criança que tinha encefalopatia crônica não progressiva da infância, mais conhecida como paralisia cerebral. Ele tinha uma paralisia cerebral grave e, iniciando na época de estágio, todos nós naturalmente tínhamos receio de atender alguém que tivesse muitos comprometimentos. E, para minha alegria, a minha professora de estágio me colocou à frente desse caso. Então começaram os meus conflitos. Eu via uma mãe muito amorosa, carente, materialmente carente, e muito preocupada com seu filho. Ela me dizia: Rio, estou preocupada porque meu menino está começando a emagrecer. E nós corríamos atrás de nutricionista, daqui a pouco o menino engordava, e ela dizia: ele está engordando e eu estou sentindo dificuldade de trazer ele para cá, porque não tem uma condução adequada. E esses conflitos começaram a me movimentar por dentro. Por isso, tão grande é a minha alegria quando eu me deparei com esse caso, porque eu comecei a questionar: meu Deus, se o Senhor é tão bom, se é generoso, por que essa família sofre? Por que essa criança, se tiver uma vida apenas, uma única encarnação, por que é que eu pude nascer bem e ele nessa condição sofrida? Esses questionamentos me fizeram buscar respostas. Fui procurar meu pai, espírita já de longa data, e a resposta, o que ele me deu, acalentou meu coração. A partir daí, mergulhei nessa doutrina de amor e fui em busca da resposta que eu procurava. Então, eu trago para vocês nesse momento uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 5 a 9, versículo 14. Vamos agora até a época do Cristo. Vamos pensar um pouquinho do olhar do Cristo no seu evangelho de amor que ele nos trouxe como ensinamento. Estava Jesus em Jerusalém e tinha um tanque na cidade de Betesda. Acreditavam na época que quando as águas desse tanque se agitavam é porque os espíritos superiores do alto poderiam curar aquele primeiro que
tomasse um banho naquele tanque. E aí vem Jesus. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, por essa passagem, nós vemos que existia uma enfermidade do corpo físico, era um homem deficiente, há 38 anos, e Jesus começou a falar a relação de ensinamento para nós: não voltes a pecar, atribuindo o pecado a uma enfermidade do corpo físico e nos dando sempre a oportunidade de aceitarmos ou não essa cura. Quando ele volta para o doente e diz: queres ser curado, porque não invade o livre-arbítrio daquele enfermo, mas associa o pecado à enfermidade do corpo físico. Depois, em Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 22, nós temos a história da mulher hemorroíça, que no meio da multidão, Jesus passando, era uma mulher que tinha fé, acreditava que se aproximasse do Cristo poderia ser curada, e assim o fez. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E aí Jesus sentiu aquela força que saía e questionou aos seus discípulos: de onde vem essa força? Alguém me tocou. E os discípulos naturalmente questionaram: mestre, todos estão te tocando aqui. Jesus era nessa época já seguido por uma multidão, como somos todos nós, multidão de incrédulos. Tem pessoas mais evoluídas que buscam seguir Jesus, tem aqueles que apenas vão acompanhando a multidão, que não acreditam, mas estão por ali nas igrejas, e tem aqueles discípulos que buscam seguir exatamente o ensinamento do Mestre. E o que fez Jesus? Voltando-se e vendo a enferma, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui nós já entendemos que para a cura, também ela tinha uma enfermidade do corpo físico, para a cura da sua enfermidade foi necessário a fé. Foi necessário que viesse dela a fé. Jesus em nenhum momento diz no seu evangelho de amor: eu te curei. Sempre volta para todos nós: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é algo que precisa vir de nós em direção ao Cristo. A partir dessas duas passagens, nós vemos que existia uma desorientação e, a partir do encontro com Cristo, uma reorientação. É necessário essa aproximação a esse caminho trilhado por Jesus, que é o caminho do amor, para que nós consigamos nos reorientar. Se nos afastamos, adoecemos. Em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, nós já temos uma outra vertente. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, alguém que já nasceu com a enfermidade física, era uma cegueira congênita. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos não iam perguntar algo em vão, ou que não tivesse nexo algum. Perguntavam porque tinha uma lógica de perguntar. Se ele veio cego, quem foi que errou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nesse momento, há mais de 2000 anos da vinda do Cristo, estamos aqui estudando essa passagem. Então, esse cego veio como um missionário para nos educar. Então, existe também a possibilidade de as deficiências virem como missões, que os espíritos aceitam, que os espíritos se incumbem da missão e vêm para auxiliar a humanidade, como um exemplo desse cego curado por Jesus. Aí eu questiono nesse momento: se Deus é bom, por que adoecemos? Se Deus é soberanamente justo e bom,
como nos tanto orienta, nos diz claramente a doutrina espírita. Por que adoecemos? Nós todos temos, quando encarnados, um corpo físico, temos um perispírito que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito, que é a nossa essência, é o que nós somos. Somos espíritos. Nesse momento, quando encarnados, habitamos em um corpo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas podemos vir com um corpo saudável, um corpo relativamente saudável, os órgãos funcionando muito bem, em harmonia, e aí começam os desregramentos. Temos os nossos desregramentos morais, como, por exemplo, alguém está sadio, mas começa a ter ímpetos de raiva constantes. Então, é raiva no trânsito, se exalta, esbraveja, raiva em casa por um motivo ou outro, e aí começa a ter hipertensão arterial. Aquele coração já começa a dar uma resposta. André Luiz, nas suas obras, nos diz que as nossas células são animáculos domesticáveis, ou seja, nós podemos domesticar as nossas células, que nos obedecem com o maior rigor, muito mais do que qualquer soldado ao seu general. E aí nós temos esse desregramento por impulso. Tem pessoas que, em um ataque de fúria, infarta e às vezes até desencarna. E o pior é você atribuir o seu desregramento, a sua falta de tranquilidade e de paz ao outro. Eu estava bem, mas a partir do momento que ele me insultou, eu passei mal, eu me exaltei, o meu corpo físico gritou, e na verdade esse controle é absolutamente nosso, não é de ninguém mais. Então não podemos atribuir a culpa à terceira pessoa, à segunda pessoa. A culpa sempre do nosso desregramento é nossa, porque temos a opção de nos mantermos na paz. Outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é alguém que já tem um seu desenvolvimento intelectual muito bom, já conseguiu um progresso intelectual a partir das suas encarnações, mas ele moralmente é pouco evoluído, como, por exemplo, os hackers, que dentro de sua casa conseguem roubar bilhões dos bancos. São pessoas que já desenvolveram o intelecto, a inteligência, mas ainda não conseguiram ser tocadas pelo amor, são desregrados morais. Será que o espírito desse vai conseguir administrar um cérebro ainda mais desenvolvido na próxima encarnação? Tudo aquilo que temos, levamos. Todos aqueles desregramentos ou então atitudes amorosas, todas as nossas conquistas morais nós vamos levar no nosso desencarne e vai ficar registrado no nosso perispírito. Alguém que fuma, que tem o hábito do tabagismo, tem um pulmão sadio, mas começa a alterar as suas células. Aquele corpo físico começa a sentir a alteração por conta do mau uso daquele pulmão, pelo hábito do cigarro. Daqui a pouco vem alterações pulmonares causadas pelo hábito. E essas alterações pulmonares vão ficar registradas naquele campo energético no nosso perispírito e nós vamos levar. Na próxima encarnação, com certeza, como não tem como a gente desfazer do que realmente nós somos, trazemos de volta essa alteração. E por aí vai. Esse estudo é muito profundo, não é? A partir desse momento, pergunto a vocês, onde estão os paralíticos, os cegos, os leprosos dentro de nós? Porque quando a gente pensa, a pessoa com deficiência na ótica da espiritualidade grita para nós, aquele que é cego, aquele que é surdo, aquele que é deficiente físico, mas onde está a nossa paralisia, a nossa cegueira, a nossa lepra, quando nós somos enfermos e acidentados da alma? Ainda nesse planeta, nesse mundo de provas e expiação, em transição para o mundo de regeneração, somos todos espíritos enfermos, adoecidos, necessitando de saúde. E a saúde que Jesus veio nos mostrar como médico dos médicos é a saúde do nosso espírito. Jesus em nenhum momento veio curar corpos. Ele veio curar espíritos imortais, que somos todos nós. A sua intenção sempre foi essa. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Ou seja,
a doença do corpo físico, ela está na periferia dos problemas, porque o nosso adoecer, ele começa no espírito. Existem muitas pessoas desencarnando nesse momento saudáveis, nesse momento passando pelo leito de dor e já no desencarne, ou que já desencarnaram curados. Enquanto tem pessoas que, por exemplo, estão passando nesse momento por um câncer em algum órgão, consegue pelo tratamento médico, consegue curar-se do câncer do corpo físico, mas ainda continuam espíritos doentes. A cura ainda não veio para o seu espírito. Então temos que ter sempre esse cuidado de pensar que a saúde que devemos primar, buscar, correr atrás é a saúde do nosso corpo físico, do nosso espírito, para que assim tenhamos saúde sim do corpo físico. Ainda no livro Ação e Reação, André Luiz nos diz que a criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Está chegando aí o Dia das Mães, e mãe, certa vez eu ouvi uma colega dizendo: eu peço tanto a Deus que se a minha filha tiver de passar por uma dor, que Ele não dê a ela, dê a mim. Aí vem André Luiz e nos diz que a nossa vida, nós temos que a mácula lavar as nossas máculas. Essa mácula deve ser lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Por mais que amemos ao próximo, um marido, um filho, uma mãe, um pai, cada um vai passar pelo processo necessário ao seu próprio aprendizado. O que podemos fazer sempre é doar do nosso amor, que o amor também toca, o amor também cura profundamente o outro. Auxilia nesse processo de tratamento. A doença como um tratamento é uma dor que burila, é uma dor que ensina, é uma dor que alfabetiza. Em julho de 2016, o Ministério da Saúde, ele informou que tivemos cerca de 1.749 casos de microcefalia no Brasil, em razão da Zika vírus. E eu gostaria de voltar um pouquinho da fala de André Luiz, quando ele diz: a criação de Deus é gloriosa luz. Existiram quase 2.000 casos de microcefalia aqui no nosso Brasil. Mas a criação de Deus é gloriosa luz, não tem erro. Não tem erro na sabedoria divina, não tem erro na providência divina. É tudo muito ajustado para cada um de nós. E quando vem para aquela família. Quando vem, não vem errado. Não era para ser o vizinho, não era para ser alguém distante. Se a dor vem, se a deficiência vem, ela vem para cada lar adequadamente, para o seu reajuste diante das leis divinas, que são muito sábias. Deus, como não erra, Ele é puro amor. E nós temos sempre, com essa visão espírita, eu penso que é o grande bálsamo que alivia os sofredores. Quando nós entendemos que existe uma perfeição nos guiando e que por isso podemos apenas nos entregar a esse amor, a esse querido Pai que Jesus, quando veio à Terra, Ele nos orientou a chamarmos Deus de Pai. Ele não nos disse para chamá-lo de Senhor, de Mestre, mas de Pai. Então temos um Pai zeloso que ora por nós, que zela por nós. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele nos traz o Código Penal da Vida Futura. E essa passagem é muito interessante porque diz: Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, nós podemos ser recebidos no seio de Deus, nos aproximarmos desse sentimento crístico, à medida que nós progredimos, evoluímos, moralmente, espiritualmente, à medida que nós nos conectamos com o amor. Mas Deus deixa a cada um o mérito das suas próprias obras. Tudo aquilo que eu plantar hoje, eu vou precisar colher amanhã. À medida que a gente tem mais discernimento com relação a esse plantio, com certeza vamos nos esforçar para plantarmos sempre o bem,
evitarmos os nossos desregramentos, atitudes de desamor para consigo, atitudes de desamor para com o próximo. Aí perguntaram a Chico, Chico, como entender o martírio de uma criança que nasce mutilada? Aí Chico nos diz: se armarmos o braço contra alguém e destruirmos a vida de alguém conscientemente na vida maior, muitas vezes nos sentimos amargurados com aquele segmento de nosso corpo espiritual, que se transformou em veículo da nossa própria perda, e rogamos permissão às leis divinas para renascer em processos de mutilação correspondentes. E eu lembro que Chico muito ouvia os desencarnados dizerem: ah, se eu soubesse, não é? E os espíritas, a gente, quanto mais estuda, menos a gente pode dizer isso depois, quando nós desencarnarmos. Mas quando desencarnamos, já sem essa prisão do corpo físico, que limita o nosso olhar, limita o nosso olhar, limita a nossa visão, a nossa audição. Então, sem essa prisão do corpo físico, nós conseguimos muitas vezes estar mais conscientes, já no plano espiritual, e entendemos as nossas perdas, as nossas quedas. Não é necessariamente, como diz Chico, não é que quem armou o braço contra alguém, por exemplo, atirou em alguém, vai reencarnar sem o braço. Não é necessariamente essa a regra, mas em geral. Não é que seja uma regra. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela diz: se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a ensancha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe, por vaidade ferida, o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. Nesses anos já de vida profissional, eu me deparei várias vezes com pais que abandonam o lar quando nasce um filho com deficiência. Muitos, a figura paterna, isso é da minha prática, a figura paterna em geral não abraça aquele filho deficiente. E a mãe fica com a sua missão. E como Joana disse, seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida. Claro que os pais almejam um filho sadio. Em geral, as pessoas dizem assim: eu não quero nem me preocupar se vai ser menino ou menina, contanto que venha com saúde, não é? Quando a gente pensa que se vem um filho com deficiência, é para o nosso bem também, é para o bem dos pais, o bem daquela família. Esses meninos que vieram com microcefalia, principalmente aqui para o nosso Nordeste, eles estão movimentando toda uma sociedade. As políticas públicas, os vizinhos, todas as áreas de saúde, todos sendo voltados, trabalhados para se ajustar, para auxiliar essas crianças, e isso tem muito ensinamento. Então, o ideal é que, se venha o filho com deficiência, que seja bem-vindo, porque ele vem para o nosso bem. E muitas vezes é a nossa oportunidade de nos repararmos com dívidas passadas. Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, também psicografada por Divaldo Franco, nos diz que o amor não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Está na dúvida do que fazer, começa amando, se colocando no lugar daquele outro, evitando o preconceito, porque o amor ele vai tocar, é a língua universal, vai conseguir tocar profundamente aquele ser. Mesmo que ele não consiga demonstrar a compreensão dos gestos que os pais têm, que a família tem, ama, cuida, zela para que fiquem bem. E aqui nós temos também a solicitação de guias e mentores aos futuros pais do espírito Cândido Botelho, psicografado por
do livro Memórias de um Suicida. Ivone Pereira de Amaral foi quem psicografou. E eu achei bem interessante essa passagem, porque ela fala de guias e mentores de futuros pais de deficientes, que tinham débitos gravosos. Eram pais que tinham débitos e que precisavam receber no seio da sua família um filho deficiente, que também era um filho desregrado, distanciado do amor. Aí vejam que solicitação amorosa que a espiritualidade faz, que pratiquem pelo amor do Divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade. Porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e felizes. É um convite amoroso. Eles não estão julgando aqueles pais, não estão impondo, mas estão solicitando: olha, aceita teu filho, aceita essa criança que vem com deficiência. É a tua oportunidade de se dignificar, de evoluir. Então é um convite amoroso e por aí eu vou ficando. Sim, mas você terá a oportunidade de prosseguir. Certo. Apenas temos aqui um ouvinte que já solicita uma informação e creio eu que você até já discorreu sobre a pergunta que vou lhe fazer neste momento, mas irei responder ou irei ler a pergunta do nosso irmão Ângel de Angola. E ele nos fala assim: tenho um filho deficiente físico, preso em uma cama há 35 anos. O mesmo pede para morrer. Todos os dias vejo meu filho sofrendo e nada posso fazer. Será uma dívida passada ou não? Não sei o que fazer. Minhas forças já não as tenho. Peço orientação, porque também não as tenho. Ângel, de Angola. Ângel, boa noite, meu irmão. Que bom que você está conosco. Olhe, seu filho veio exatamente para o seio da tua família, porque Deus é puro amor e permitiu que assim fosse. E vem para o teu bem, para o bem dele próprio. Quando pensamos, Ângel, que nós não somos desse mundo, ou seja, nós não somos dessa esfera material, é porque nós somos espíritos eternos e a nossa casa realmente é no plano espiritual. Então, o que será uma passagem de 50, 60 anos? Vamos dizer que seu menino chega a 80 anos, 100, a idade que seja. O que é esse tempo para uma eternidade inteira? É tão importante que possamos entender a importância da vida nesse leito de dor que teu filho passa. A importância de tê-lo como pai, você tê-lo como filho, sua esposa. E o que fazer quando o cansaço vem, que é natural, o enfado? O que fazer? Se aproximar da oração. Quanto mais prece você fizer, reunir sua família. Eu sempre oriento as pessoas a rezarem com o doente, não apenas por ele, mas com ele. A prece vai ser esse vínculo grande entre vocês e o alto, entre vocês e a espiritualidade superior. Faz uma prece sentida. Reúne a tua família perto do teu filho e faz uma prece, porque sempre que fazemos uma prece sentida, temos uma resposta do alto. Vocês não estão a sós, estão sendo assistidos. Tenham força. Eu vou contar nesse momento uma história de um rapaz que ele morou muitos anos no leprosário aqui em Pernambuco, próximo da nossa cidade, e ele tinha lepra. E aí os anos foram passando, a lepra foi corroendo o seu corpo físico, ele precisava ser amputado, então ia perdendo os membros, iniciando pela periferia, pés, mãos, até ficar um tronco. Ele tinha conexão com a espiritualidade, acreditava no mundo dos espíritos porque era médium. Então ele tinha essa comunicação com o plano espiritual.
Todas as vezes que ele acordava e via o raio de sol, agradecia profundamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de aprendizado. Obrigado porque eu estou mais uma vez por aqui. Porque se acordei, é bom para mim. Confiante em Deus. Confiante em Jesus, nos planos que não são planos falhos. Pela misericórdia divina, vocês estão tendo a oportunidade de reparar algum erro. Ou então de avançar para a eternidade grandiosa e para esse progresso espiritual que todos nós somos destinados. Ao invés, sempre que possível, ao invés de questionar, Senhor, por que estou sofrendo? Porque se não somos capazes de lembrar, pela misericórdia divina, também esquecemos do nosso passado. A lei do esquecimento, ela vem para o nosso auxílio. Não vale, se fosse para lembrarmos, olha, está passando por isso, porque fez isso e isso, talvez fosse muito doloroso para nós. Não conseguíssemos suportar a dor do passado, dos nossos equívocos. Então, a partir de agora, se veio para nós essa situação, é porque Deus me ama e está me dando uma nova oportunidade. Agarre essa oportunidade de ter essa bênção de filho na tua casa. Ama teu filho. Abraça. Reza com ele, eleva o teu pensamento a Deus, na certeza de que não estão desamparados. Todos vocês estão sendo assistidos. A intenção de ouvir essa rádio como agora, você está tendo a intenção de aprender. E quando a gente faz, Jesus, o que é que nos diz? Faça, que eu te ajudarei. A resposta sempre nos vem, o auxílio sempre nos vem. Seu filho está cansado, como você colocou, por ele já queria desistir. Mas lembra ele da importância de apenas finalizarmos essa passagem por aqui quando for da vontade de Deus. Não por acaso, ele não tem condição, provavelmente, de retirar a própria vida. Não por acaso, porque talvez se tivesse, na primeira chance, retiraria. Então vamos apenas agradecer a Deus que é bom, que tem olhado por nós. Olha, eu tive um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Ele ficou há mais de 10 anos no leito de dor, paralisando todos os órgãos. E lembro que uma vez eu cheguei à casa dele, ele estava gritando, sem conseguir mais verbalizar palavras. Ele estava gritando com a irmã porque não queria que ela o alimentasse pela sonda. E aí eu conversei com ele, meu irmão, você tem certeza, já passou mais de 10 anos aí no teu leito de dor, você tem certeza que vai querer parar agora? Vai desistir agora? Porque você não caminha um pouquinho mais? Deixa que Deus, no momento certo, te leve. Eu tenho plena convicção que quando você desencarnar, você vai falar tudo aquilo que o teu pensamento está aí pensando e você não consegue. Eu fico imaginando o espírito que vai estar do teu lado, ouvindo a sua tagarelice, como nós falamos aqui. Vai ser um tagarela, mas vai ser alguém liberto, vai ser alguém mais feliz. A dor vem para nos burilar. E vem para o nosso bem, não é para o nosso mal. Aceita e ama. É isso. Poxa, tão linda essa orientação que você prestou ao nosso irmão, né? E é importante nós fazermos esse tratamento físico e espiritual, não é? Isso. Não perdendo nunca a esperança de ter essa oportunidade de avançar moralmente nessa senda tão maravilhosa. Neuzinha quer falar também sobre isso. E é sempre bom lembrar que resgate não é punição de Deus. Isso, exato. Resgate é a oportunidade de nós trazermos algo de volta. E esse algo é a essência divina, a essência bondosa, a essência perfeita. Nós não podemos nos esquecer disso, nunca. Eu queria também reforçar a importância de ser instituído ao menos um dia da semana para o culto do Evangelho no lar. É o momento que nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus, para a nossa espiritualidade superior, para que nos oriente. Então, vocês também podem fazer isso. Reúnem a família em um dia da semana, junto do filho enfermo, junto do parente enfermo, e façam o culto do Evangelho no lar. O que Jesus está dizendo naquele momento de orientação para fortalecê-los por uma semana.
Na semana seguinte, naquela hora prevista, no dia previsto, façam mais uma vez. Será sempre uma fonte de luz renovada semana a semana. Se nós estendemos demais esse tempo, acaba que a nossa luz, como ainda é muito pouquinha, muito fraquinha, ela termina se dissipando. Mas vamos buscar essa orientação do Mestre Jesus semanalmente. O que é que Jesus está nos ensinando para essa semana? Façam o culto do Evangelho no lar. Com certeza, ótima orientação. Bom, nós temos aqui outra pessoa que também quer participar do programa, aproveitar essa oportunidade, que é a Luciana do Vergel do Lago, residente aqui em Maceió, que nos faz o seguinte questionamento: como a doutrina pode auxiliar no tratamento da esquizofrenia paranoide? Essa é a pergunta, e ela pede socorro para isso, né? Luciana, hoje, graças ao nosso bom Deus, nós temos muitos médicos, psiquiatras com um olhar voltado para a orientação doutrinária, que é um avanço para a ciência. Porque o que é que acontece? Há muitos anos atrás, a ciência se desvinculou da religiosidade. E aí nós começamos a tratar corpos e a tratar espíritos nas igrejas, né, nas religiões. Mas hoje nós estamos tendo, por exemplo, dos médicos espíritas, dessa sociedade, dessa reunião de médicos espíritos, aqueles que estudaram a ciência, mas que entendem que nós não somos apenas um corpo. No caso da esquizofrenia, aqui em Maceió também dispomos de psiquiatras espíritas. Nós temos sempre a importância de se vincular à prece, se vincular, sempre que possível, à casa espírita. Se não é espírita, frequenta a igreja junto com esse irmão, acho que é seu irmão que tem esquizofrenia. Então, o hábito de regrar os seus pensamentos, regrar as suas atitudes, com certeza lhe favorecerá. Nós temos os livros, por exemplo, de Emmanuel, O Pão Nosso, Vinha de Luz, que podem ser estudados diariamente com o doente mental, com aquele que tem uma alteração psiquiátrica, como fonte de tratamento também. É importante o tratamento médico, o tratamento medicamentoso, o tratamento com o psicólogo, mas também, paralelo a esse tratamento, tem grande profundidade o tratamento espiritual. Na casa espírita, nós temos os tratamentos voltados para o espírito, temos o estudo do Evangelho como tratamento, os passes, as águas fluidificadas que irão fortalecendo, direcionando, acalmando os ânimos não apenas do enfermo, mas também de seus familiares. Então, a doutrina espírita vem para nos tratar a fonte do nosso problema, do nosso adoecer, na esquizofrenia, inclusive. É verdade. Sabemos da necessidade em determinadas ocasiões de nossa vida, em que nos encontramos muito fragilizados diante da dor, e temos a certeza de que são problemas graves e de difícil resolução, mas não podemos perder nunca essa esperança. A centelha da fé tem que sempre estar ampliada em nosso coração, para que possamos tornar efetivo o nosso planejamento reencarnatório, porque sabemos muito, temos certeza de que tudo o que nos acontece, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são necessárias para que nós possamos desenvolver não só a nossa sabedoria, como também as virtudes do amor, da paciência, do perdão, e trabalhar junto com aquele ser uma forma de reparação e de construção, né, de uma nova visão, tanto para quem está como paciente, como aquele que é o cuidador do paciente. Então, é uma sintonia, uma relação que com certeza vem de outras vidas e que precisa ser envolvida pela vibração da paciência, do amor e da certeza de que, apesar de todas
as dificuldades, as vicissitudes, as adversidades que vêm ao encontro da família, das pessoas que estão envolvidas nesse círculo de dificuldade, elas são necessárias para o encontro futuro de uma reparação, de um crescimento, de um sucesso que a priori não se consegue visualizar, porque é cansativo, mas com certeza, com toda essa orientação que nos foi dada, isso nos permite que nós nos enchamos de coragem, de sabedoria, para nos conduzirmos de maneira equilibrada nesse processo. A Neuzinha também quer falar? Não, é lembrarmos que estamos aqui para aprender, todos nós. Passamos por dificuldades, por deficiências, porque a cada um de nós é dado o remédio apropriado para a nossa cura. Sem essas deficiências, como você já havia falado, muitos espíritos não teriam a possibilidade de resgatar as suas dívidas, não é? Fugiriam até desse compromisso através do suicídio. Então, nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E a dor, com certeza, é a nossa maior escola. E podemos pensar também, Neuzinha e Olga, que a doença vem como um prelúdio de cura. A doença vem para nos curar intimamente. Então, se vem, é com essa finalidade. Pensando também nessa importância de trabalharmos o nosso interior, lidando com o doente, com o deficiente, lidando com as nossas próprias inquietações, Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, questão 257, uma advertência que a espiritualidade nos orienta, dizendo assim: dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Imaginem vocês que dentro de um lar nós temos vários membros da família, se todos domarem as suas paixões animais. E se todos evitarem o alimento do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, da raiva, do egoísmo, teremos um lar de paz. Um lar de paz é um ambiente salutar, é um ambiente terapêutico, inclusive e principalmente para espíritos endurecidos, para espíritos adoecidos. O quanto é importante nós equilibrarmos o ambiente do nosso lar, para que nos tratemos amando. Porque se eu não me irrito com meu marido, eu estou dando a ele a oportunidade de amá-lo. Se eu não me irrito, significa que eu estou oferecendo àquele irmão que caminha comigo no meu lar a outra face. Não é a face irritada, não é a face que doeu da agressão. A face dolorida não é a face que nós devemos ofertar ao próximo, é a face sadia. Então, se alguém vem com irritabilidade, significa que está adoecido. Porque você só vai ser irritado se você for irritado. Você só vai doar irritabilidade se você for irritado. Só vai doar raiva aquele que é raivoso. A partir do momento que nós progredimos, dando um passo a mais, a partir de hoje, vou domar isso. Eu não quero mais me irritar. Então, quando vem alguém e me irrita, aí eu seguro a agressividade para não revidar e ofereço a minha melhor parte. Se eu não consigo perdoar de imediato, faço uma prece por aquele que me causou aquela angústia. O lar, o nosso lar, pode ser e deve ser um ambiente terapêutico. Pelo auxílio da prece, pelo auxílio da orientação doutrinária, que nos dá esse esclarecimento maravilhoso de nos modificarmos. Eu não posso modificar a ninguém, a quem quer que seja, nem aos meus filhos
que tenho muito amor por cada um. Não posso. Só posso modificar a mim mesma a partir dos meus esforços em me domar, em domar minhas más tendências e a partir daí progredir para o amor. É verdade, é maravilhoso esse entendimento. E até aproveitando que você é fonoaudióloga, né? Eu tive a oportunidade de ver algo sobre a voz, estudar quando eu fiz jornalismo, e a professora falava, quando a gente grita, as cordas vocais batem uma na outra, né? Isso. Num processo de vibração muito forte, o que causa algumas doenças, lesões. Então, veja, a irritabilidade faz com que a gente grite, com que a gente já agrida as cordas vocais. E agrida também outros órgãos, né, de todo o nosso sistema que está aí precisando funcionar normalmente, querendo fazer o seu trabalho, e a gente vem com agressões a nós mesmos, né? Então é importante mesmo isso que você colocou, para que a gente reflita, que até falar alto e gritar já vai provocando no início mesmo, né, essas lesões. Mas nós temos uma pergunta aí, depois você pode acrescentar algo se vocês quiserem, né, Neuzinha também. Denise de Maceió, lá do bairro Clima Bom, nos fala o seguinte: boa noite, sou ouvinte da RBE, amo muito. Meu bebê nasceu com síndrome de Down. Uma aprovação para mim? Ou uma possibilidade para resgate de minhas dívidas? O que fazer para que meu filho tenha uma vida normal, mesmo com a deficiência? Denise, olha o teu filho como uma criança, como um bebê, não olha como um deficiente. Porque nós somos, em essência, espírito, não somos corpo. Então, quando olhar para o teu filho com 1 aninho de idade, pensa numa criança com 1 ano de idade, com as suas potencialidades. O teu filho vai te ensinar tantas coisas que um filho que não tivesse a síndrome de Down te ensinaria. Quantos ensinamentos essa criança veio para te ofertar? Seja grata. Seja grata, porque é a oportunidade tua, da tua família, dos amiguinhos da escola, quando já tiver em idade escolar, essa criança. A oportunidade de todos aprenderem com ele. E ele também vai aprender ensinando. Porque quando eu tenho alguém com alguma deficiência, como a síndrome de Down, eu vou precisar desenvolver amor, vou precisar desenvolver a minha paciência, porque paciência Deus não coloca na mente de cada um a quantidade adequada. Você vai conquistá-la, vai conquistar a paz, vai conquistar a fé. Isso são conquistas íntimas de cada um de nós. Então, olha teu filho como um espírito igual a você, como você é, com as suas tendências boas, com as suas tendências também negativas. Quando vierem as primeiras dificuldades no sentido de desordem moral, por exemplo, uma criança que se irrita com facilidade, com amor educa teu filho. Não é porque é deficiente que pode fazer tudo, tem que ter limites também. Eu vejo muitas mães ficarem muito submissas ao filho e deixa que a criança com deficiência faça tudo. E, na verdade, eles também precisam de regras. Filho, isso daqui não é adequado. A mamãe não gosta quando você bate, quando você fica com raiva, quando você grita. Ensina teu filho a amar, abraçando, beijando. Acredita nessa criança que Jesus colocou no teu seio. Investe. Se nasceu, pode aprender. Todos nós, mesmo aqueles que não têm condição de falar, de andar, de se movimentar, mesmo aqueles que não conseguem expressar o seu pensamento, estão em processo de aprendizado. Você pode sempre orientar o teu filho para o melhor caminho a seguir. Nós, mães, nós temos uma centelha divina maravilhosa. Dizem que o amor que mais se aproxima do amor de Deus pela humanidade é o amor da mãe pelo seu filho. O teu próprio coração vai ser a tua diretriz. A tua consciência vai ser a tua diretriz. Aproveitando, eu gostaria de também orientar, peça auxílio a Maria, a mãe de Jesus, que é mãe da humanidade inteira. Quando vier a dúvida do que fazer, pede a Maria, que com certeza ela vai te inspirar.
Jesus também irá te inspirar quando você abrir a porta do teu lar para Ele. Senhor, a partir de agora, faça do meu lar tua morada. Como é que a gente coloca Jesus dentro do nosso lar? Pelas nossas atitudes. Nós damos sintonia com tudo que é elevado, pelo bem que praticamos, pelo bem que pensamos. Aqui eu ressalto, inclusive, a importância do pensamento. A doutrina espírita nos alerta que o pensamento tem forma. Então, eu preciso pensar no bem também. Quando estamos em casa, por exemplo, e ligamos uma rádio espírita, nós estamos desviando o nosso pensamento para o bem. Porque, com certeza, sairão orientações salutares naquele momento. Então, regrar as atitudes, regrar as palavras, como a Olga falou, esbravejar não é um bom regramento. Segura, contém esses ímpetos de raiva. Regrar o pensamento, a palavra, regrar as atitudes. Desviar isso tudo para o bem, assim vamos ser saudáveis e com certeza felizes. E lembrando que você foi uma pessoa especial, escolhida para cuidar de um ser especial que precisa dessa orientação, desse carinho, dessa oportunidade de rever, né, suas ações pretéritas. Então, nesse sentido, ter sentimento de gratidão mesmo para com Deus, que oportunizou esse convívio entre você e seu filho, esse convívio maravilhoso, onde você vai ter a oportunidade de guiá-lo para a luz, orientando, e nada melhor do que levá-lo também para a evangelização infantil, né? Fazer o evangelho no lar, e todos os procedimentos que a doutrina espírita nos orienta no sentido de nos fortalecer, nos ajudar a guiar para o caminho da luz. Neuzinha. Tem uma mensagem do José Raul Teixeira que fala exatamente isso. Essa mensagem, ela se encontra no livro Nossas Riquezas Maiores. E ele diz com muita clareza, né? Forre-se de carinho, de paciência, de tranquilidade interior, vendo nesses filhos doentes as joias abençoadas que o Pai confia às suas mãos para que as burile. Belíssima, né, mensagem. Então, é por aí que nós temos que seguir mesmo, é aceitar com muito amor, com muita dedicação, apesar de todos os problemas, né, que nos acometem. Pois é, ouvintes queridos, eu fiquei até emocionada, né, com essa leitura que Neuzinha falou, principalmente porque estamos aqui na semana, no mês em que a gente homenageia todas as mães, né, e principalmente essas mães queridas que estão aí com filhos que têm algum problema, né, físico ou mental, precisando redobrar suas atenções, redobrar o carinho, ter muito mais paciência. Isso é muito legal, né? Temos aí os ouvintes também passando algumas mensagens no e-mail, a Patrícia, né? E ela fala assim para a gente: olá, boa noite, tive um filho especial, paralisia cerebral, e a Rilvane foi uma das profissionais que cuidou dele. Ele ter vindo assim desde o nascimento foi para eu crescer como pessoa, sendo melhor, ou pagar por algo que fiz na outra vida. Tanto eu como ele. Isso é uma pergunta. Sempre quis ouvir essa palestra. Aí ela fala, Patrícia, mas do Pedro Henrique. Então, é a mãe dele, é a mãe do Pedro. Pronto, é isso, ela está perguntando, né? Isso para você. Que bacana, Patrícia, sua participação. Patrícia, que carinho, eu tenho muito carinho por você e pelo Pedrinho. O Pedrinho já desencarnou, né? E a convivência com ele me ensinou muito, porque a Patrícia, eu lembro muito bem, é uma mãe evangélica que tem, de berço evangélico. E eu lembro que quando, nos momentos do Pedrinho sofrido, porque o Pedrinho era deficiente e também tinha doenças, enfermidades que vinham vez a vez.
precisava de internamento periodicamente. E quando nós conversávamos a respeito do conteúdo doutrinário, ela me demonstrou, ela disse: Rilvane, eu fico no conflito porque eu ouvi falar na minha vida toda que a doutrina era algo errado, mas isso está acalentando o meu coração. Eu lembro que ela me dizia, as suas palavras, Rilvane, elas me acalmam, que na verdade não eram as minhas palavras, mas era do Consolador por meio dos meus estudos, não é? Então, eu lembro muito bem desse caso. Esse menininho ensinou muito a todos nós, né? E Pedrinho segue vivo. Quando o Pedrinho estava perto do desencarne, a Patrícia sonhou com ele, já de pé, abraçando-a, se despedindo da mãe. E foi uma mãezona. Uma mãezona, Então, assim, a gente não pode nunca pensar. Eu lembro de uma das nossas conversas, talvez você não tenha gravado, mas eu lembro que a gente não pode nunca pensar, por que será? O que será que o Pedro fez, por exemplo? Ou qualquer outro deficiente fez para merecer isso, não é? Porque nós não temos condição de lembrar se eu, na próxima encarnação, vou precisar passar pela deficiência, ou se já passei, ou se a mãe. A gente não pode pensar o porquê, mas para quê? Quantos ensinamentos esse menininho veio e trouxe para a família, para a tia, para a irmã, não é? Que nesse momento, com certeza, eu lembro que ela... Rilvane, agora quem vai cuidar do meu menino? Mas a gente tem família do lado de lá. Do lado de lá a gente também tem família para nos acolher. Então nunca a gente vai estar desamparado. A família espiritual. A família espiritual que nos acolhe. Um abraço bem grande para minha irmã, Patrícia. Que maravilha, não é? De depoimento, a gente ouvir isso nos emociona bastante, e é uma prova de que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido, não é? Que nos acalenta, nos esclarece, faz com que percebamos a imortalidade da alma, e de que podemos nos reencontrarmos, né? Com Pedrinho, com todos os outros. Isso. Que os laços de família não se rompem com o desenlace do corpo físico, né? Com a mudança de dimensão. E aí é uma prova muito grande que, apesar da nossa irmã não estudar a doutrina, mas percebeu a presença do seu filho já próximo a envolvê-la, né? Em suas ondas de amor. Amor imbatível, amor, como diz Joana de Ângela, é muito emocionante. Ela não buscava, assim, ela não conhecia, mas ela mergulhou. Pois Eu lembro que ela engoliu os livros, tinha muita sede, né? Aquela sede era saciada. Você quer dizer alguma coisa? Não, foi um programa maravilhoso. Todo mundo aqui, poxa, é um presente que Deus nos proporciona nesse mês tão especial, para essas mães tão especiais também. E vamos passar para a Rilvane, para que ela possa fazer a complementação, tá, da palestra, e encerrando e se despedindo dos nossos ouvintes. Fique à vontade. Primeiro eu gostaria de lembrar que, como já foi citado, nós temos o nosso planejamento reencarnatório adequado para cada um de nós, bem ajustado. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve o planejamento do corpo físico que devemos ter. Inclusive aquele corpo que deve enfermar por aproximadamente 40, 50 anos é um exemplo. Então, tudo muito bem ajustado pela espiritualidade, adequado para cada um de nós, é personificado, né? É personalizado. A partir daí, o que é que pensamos? Não ao aborto. Ah, mas vem um deficiente, deixa vir. Ah, mas é anencéfalo, ele só vai ficar um dia, uma semana, deixa. Porque se veio é para aquele ventre, ele precisa desse tempo para o seu resgate. É a oportunidade. Então, não ao aborto de qualquer maneira, não. Precisamos estar aqui. A reencarnação é um momento de muito aprendizado para nós espíritos. E o que eu gosto também de lembrar, que diante do amigo deficiente, nesse momento eu quero fazer uma ressalva, vamos diminuir esse D e vamos pensar mais diante do amigo eficiente. O que fazer? Um trato amigo, tratar como um amigo,
porque nesse momento nós temos as nossas relações sociais, um é médico, o outro é profissional, é um técnico administrativo, mas no desencarne não temos, não levamos as nossas profissões. Então é um trato amigo para amigos imortais, porque não podemos criar laços eternos. Me enxerga além das minhas limitações. Não olha para a limitação do outro, olha para ele. É aquele irmão que está ali naquele corpo. Precisa ser olhado para fundo, no fundo, na profundidade dele. Não me julga. Nós não podemos julgar ninguém, porque só vemos de outra superfície. Quem nos conhece profundamente é Deus, é Jesus. Os nossos irmãos superiores é quem sabe exatamente tudo que nós passamos. Deixa-me ser como outros de minha idade, não infantilizar o sujeito com deficiência, porque muitas vezes infantiliza. É alguém de 20, 30 anos. Eu lembro de uma mãe de um rapazinho com autismo, ela disse: Rilvânia, não sei o que está acontecendo. Ele 18 anos. Meu filho adorava comer tapioca na praia, agora não quer, só quer ir ao shopping. Eu digo: mãe, mas ele tem quantos anos? 18. Então não é natural que um jovem queira shopping? Eita, mesmo. Então pensar neles como alguém que está ali amadurecendo também. Deixa-me ajudar outras pessoas. É possível alguém que esteja nesse momento com deficiência auxiliar o próximo. Ah, mas ele não consegue movimentar o corpo, ele não fala. Pede a ele para te ajudar em prece. Meu irmão, estou passando por uma dificuldade. A tua prece vai ser tão importante para mim. Se sentir útil, dá a oportunidade do outro de ser útil. Fala comigo. Mesmo que não seja respondido, fale diretamente com ele. Meu irmão, a partir de hoje, meu filho, meu amigo, eu quero rezar com você. Olhe, vamos fazer essa prece juntos. Direciona o teu olhar para ele, não ignora a presença do deficiente no teu lar. Brinca comigo quando são crianças, se aproxima. E brinca também como os pais podem se aproximar do filho deficiente. Ele vai sentir os afetos. Nós somos seres energéticos, somos fonte de energia. Sentimos o afeto do outro. Então é possível amar, brincar, sorrir junto do deficiente. Incentiva-me, você pode. Eu sei que você pode. Dá esse incentivo a mais àquele que tem deficiência. Aposta, acredita, reza por mim e comigo, não apenas para ele, mas com ele também, inclusive ensinando aquele espírito a fazer preces. E teve um congresso de saúde e espiritualidade que eu participei. No final do congresso tivemos a alegria de um espírito psicografar uma carta. Ele era tratado nas casas André Luiz. Tinha uma alteração, salvo engano, era uma doença intelectual, uma deficiência intelectual, e ele escreveu nas cartas agradecendo a equipe das casas André Luiz, porque acreditaram nele. Naquele momento, meus irmãos, as palavras eram mais ou menos assim: eu não conseguia dizer o quanto era bom para mim aquele aprendizado, mas eu estou agora voltando para agradecer porque vocês acreditaram em mim. Me deram a oportunidade de aprender naquele momento, mesmo passando pela minha deficiência. E eu pude absorver. A gente pensa que não está aprendendo, mas está. Quando ouvimos uma coisa dessa, a gente pensa: não, eu vou apostar o tempo inteiro nos doentes, não é? Me aceita e me ama. A importância de aceitar o outro como ele é, aceitar as suas limitações e amar. Amar absolutamente aquele próximo que se aproximou de você. Porque, como nos disse a Olga, ninguém se aproxima de nós por acaso. Somos todos essa rede interligada. Nesse momento, um passa pela vida do outro, daqui a pouco é outro grupo que passa. Vamos passar pelas vidas das pessoas amando, deixando o registro profundo do amor, porque é isso que marca, isso que incentiva. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela nos diz: diante deles, os sofredores de qualquer jaz, policia a tua conduta no ato de ajudá-los. Uns abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado. Que pena, estou cansado, não era para mim. A saturação logo nos primeiros tentames, isto quando não exterioriza o azedume e a censura rude. É um poliqueixoso, vive azedo, amargurado. Estão na prova hoje, olha o que Joana nos diz: os que não souberam utilizar-se dos bens da vida com a necessária correção no passado.
Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, burilamento. Batem-te à porta, buscam-te o socorro, pedem-te compreensão, não lhes recuse o amor. Nesse sentido, estamos todos juntos nessa caminhada evolutiva, um auxiliando o outro, o tempo inteiro. E aí eu finalizo com vocês, trazendo o poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, que foi psicografada por Divaldo Franco, que tem muito a ver com tudo que conversamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto cegos, guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do homero, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bragato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele existe a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti. Pelo teu grandioso amor, somos todos muito agradecidos, Senhor. E nós também aproveitamos para te agradecer, Rivane de Carvalho, pela sua participação aqui grandiosa no programa Espiritismo em Foco. E já na expectativa de agendar um outro retorno teu, para que nossos ouvintes possam desfrutar também da tua experiência. Vamos... Uma boa noite a todos, com gratidão imensa pela noite. Boa noite, Márcio. Obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação à RBE. Boa noite, Olga, querida. Boa noite.
Boa noite a todos aí da Cruzada dos Militares Espíritas de Barra Mansa, que estão ligados conosco. Um beijo grande e até a próxima. Pois é, então agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, e a todos vocês, ouvintes queridos, que cada vez mais aumenta a nossa audiência com a vibração de amor que vocês espalham para todos. Agradecemos em especial a Ângel de Angola, que participou aqui com a sua pergunta, a Luciane de Vergel do Lago e a nossa outra irmã, deixa eu ver aqui, A mãe do Pedrinho. a mãe do Pedrinho, a Patrícia, né? A Patrícia. Que Jesus abençoe a todos. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, se Deus quiser, dando prosseguimento aos nossos trabalhos na Seara do Mestre. Muito obrigado, Márcio, e até sexta-feira, se Deus quiser.